Minhas companheiras, meus companheiros, minhas amigas e meus amigos, estamos dando início a mais um SimprojaCast, diretamente aqui do estúdio Paulo Freire. E hoje nós iremos ter como convidado o nosso companheiro Marcelo Galdino, vice-presidente do Simproja. Tudo bom, Galdino? Tudo bom, Ronildo? Tudo bom para quem está assistindo a gente? Galdino, sim, já justificando, Sim. também colocando que a nossa companheira Séfora Freitas, né, nossa presidenta, sofreu um acidente, né, quebrou o pé, vai fazer uma cirurgia e ela está impossibilitada de estar presente, né, mas nós iremos sempre ter outras pessoas, né, para debater. E hoje é contigo, Galdino, a gente vai dialogar e a gente vai tomar como ponto o calendário de mobilização da CNTR. A CNTR, dentro do seu calendário, Galdino, colocou para o dia 14, para que a gente pudesse fazer um Dia Nacional de Luta em defesa da educação pública, piso salarial, carreira e Plano Nacional de Educação. Você esteve lá no CNR e teve esse debate, esse calendário. Qual a importância deste calendário em si, Galdino? Ele é um calendário. A data, né? Ela é bem abrangente. O nome é comprido: Educação Pública, Piso, Carreira e PNE, mas tudo se articula, né? A, a, a importância aqui, Ronildo, é porque esses itens, Educação Pública, Piso, Carreira, PNE, por mais que a gente olhe e pense que, por exemplo, a questão do piso, ela está resolvida no Brasil, a questão da carreira na nossa cidade, ela está resolvida, o PNE, que é o Plano Nacional de Educação, que já foi debatido, mas ainda não foi votado no Congresso, que a gente pensa que isso talvez pudesse estar já resolvido, todas essas questões elas estão em disputa na sociedade, né? Nós temos uma sociedade brasileira hoje, do ponto de vista político, em plena ebulição, polarizada, né? As forças políticas que atuam na nossa sociedade em disputa, no período eleitoral também, mas mesmo fora do período eleitoral, os rumos que o Brasil hoje toma, eles estão em permanente disputa, e isso atinge em seio a educação pública, né? A questão do financiamento, a questão de direitos, aí entra a questão do piso, a questão de carreira, a educação pública como geral, tudo isso está em disputa. Então, o que a CNTE busca com isso, o que é? A CNTE busca com isso sensibilizar a sociedade, mobilizar os trabalhadores em educação, no sentido de quê? De lutar pelas nossas bandeiras, de lutar por esses temas e dentro desses temas as nossas bandeiras, né, que a gente vai debater aqui com maior profundidade. Então, é um dia de luta, de mobilização e de conscientização da sociedade geral, mas da nossa categoria, de que é preciso lutar, porque essas questões elas não estão resolvidas, elas estão em disputa. Galdino, nesse sentido, eu queria que a gente pudesse abordar um pouco o nosso PNE. O nosso PNE, que ainda está em vigor, que foi de 2014 e terminou agora em 2024, foi criado um projeto de lei de número 5.665 de 2023, que adiou este plano, porque foi feita a CONAI, né, houve um debate que estava extinto essa questão, né, tanto por Temer, por Bolsonaro, mas foi feita essa conferência, foi debatido e criado e discutido os pontos e as metas de um novo Plano Nacional de Educação. Essa matéria foi para o Congresso, mas ainda não foi debatido. Então, como teria em 2024 se encerra o PNE, para não ter esse lapso de tempo, né, sem ter um plano, foi adiado até para o dia 31 de dezembro de 2025. Na tua fala, você colocou da questão da disputa que há das temáticas, principalmente no Congresso, e nós temos um Congresso muito conservador. Como é que você vê esse período em que nós temos, então, de 1 ano e meio, menos de 1 ano, né, ainda temos a eleição municipal agora, para poder debater todos aqueles pontos, né, que foram discutidos na nossa CONAI,
para que possa ser aprovado e ter, assim, o novo Plano Nacional da Educação, que ele vai vigorar de 2026 até 2036. Qual o risco que nós temos com um Congresso tão conservador desse? Ronildo, o Plano Nacional de Educação, ele é um produto, né, como você colocou, da CONAI, Conferência Nacional de Educação, que foi chamada para isso, né? E ali você tem, na realidade, o que? O produto que é resultado de um intenso debate que veio desde os municípios até a Conferência Nacional, né? E ali estão traçados metas, estão traçados objetivos de um decênio para a educação brasileira. Então, isso tem uma importância imensa para a educação brasileira. Na realidade, tem uma importância imensa para o projeto de país, né, que nós queremos. Então, ele é uma coisa muito cara para nós, trabalhadores de educação, e para a sociedade. Esse produto que saiu da CONAI e se tornou agora um projeto de lei enviado para a Câmara, não quer dizer que ele não vá ser modificado, né? Quando ele entra no Congresso, ele passa a estar sujeito a toda a correlação de forças, a todas as visões ideológicas, políticas, a todas as pressões empresariais que existem dentro do Congresso Nacional. E nós sabemos que a disputa hoje é muito, está em grande ebulição, digamos assim. Para a gente ter ideia, o presidente da Comissão de Educação da Câmara é o deputado Nicolas Ferreira, né? Um deputado de extrema direita que tem uma visão diametralmente oposta de muito do que está contido dentro do projeto de lei que é resultado da CONAI. Então a gente imagina que dentro do Congresso Nacional isso será objeto de muita disputa, de muito debate, de luta. E talvez exija, talvez não, com certeza, exigirá de nós trabalhadores de educação uma mobilização. Com certeza exigirá mobilização para que a gente aprove, mas que a gente não só aprove, porque a gente dispute o conteúdo, né? Então é algo que vai ter muita luta para frente. Eu acho que a gente vai ter que voltar muito a conversar disso. A gente vai ter que detalhar muito o conteúdo do Plano Nacional de Educação. E outra coisa, né? A gente está no meio de uma eleição municipal. O que sair dessa eleição municipal determina também muito das pautas que virão. Por exemplo, se você tiver a extrema-direita só em dois cenários. Se você tiver uma extrema-direita extremamente fortalecida nas eleições municipais, ela passa a ser, em 2020 para 2026, ela passa a apontar como alternativa de poder viável. Então, todas as forças políticas que estão ligadas a esse campo, elas começam a se colocar numa ofensiva, né, para tomar espaço na sociedade. E essa ofensiva para tomar espaço na sociedade irá refletir também no debate do PNE, porque eles vão querer suas pautas aprovadas. O inverso também é verdade. Se o campo progressista sai fortalecido das eleições, ele chega para o debate o debate do PNE com mais força. Então, uma coisa está ligada à outra. Nada aqui está desligado. E cabe a gente, nesse caso, como a própria CNT já fez, Galdino, de fazer mobilização de rua, como nós tivemos em Brasília, onde nós fizemos uma pressão com relação a essas pautas da educação. Porque se nós não tivermos essa pressão, com certeza, como você bem colocou, a correlação de forças hoje que nós temos no Congresso não favorece a classe trabalhadora. Sim. Em muitos pontos que a gente defendeu, que aprovamos na CONAI, e nós temos um dado que muitos daqueles que estavam lá debatendo na CONAI, da extrema-direita, eles se retiraram da CONAI, porque eles disseram que teriam força exatamente para fazer essa disputa dentro lá do Congresso. Por isso que a gente vai ter que ter uma pressão maior. E em torno disso, Galdino, do próprio PNE, nós temos também um ponto que é a valorização dos trabalhadores em educação. Dentro dessa valorização, nós temos a questão do nosso piso salarial, né, do magistério.
que já tem uma coisa já consolidada com relação para os professores e professoras, né? E ainda não há uma questão consolidada, no nosso caso aqui, que nós nós fazemos parte, também defendemos tanto os professores como os trabalhadores da educação, os funcionários de escola, e temos o debate do piso. Mas essa questão do piso está tendo uma discussão no Congresso do seu formato, da questão de como é a relação econômica. Como é que está essa questão desse piso, Claudinho? O debate está no âmbito do Ministério ainda, né? O Ministério da Educação, ele fez, eu vou tomar a liberdade aqui de ler, ele montou um fórum, que é um nome bem comprido, que é Fórum de Acompanhamento da Política do Piso Salarial Profissional Nacional do Magistério da Educação Pública. E fazem parte desse fórum, além do próprio Ministério, ou seja, do setor governamental, da parte governamental, você tem também, lá tem também assento a CNTE, o CONSED, que é a organização que reúne, que representa os secretários de educação dos estados e do Distrito Federal, e a Undime, que é a organização que representa os secretários de educação, os dirigentes municipais de educação dos municípios, né? Enfim, então isso esse fórum está no Ministério e está pautado dentro desse fórum uma espécie de reformulação do piso ou dos mecanismos de reajuste do piso, né? Ainda não há consenso sobre isso. A CNTE ela tem uma posição, o CONSED tem outra, a Undime tem outra, né? Você lá quando a gente vai para as reuniões nacionais da CNTE, você também tem participado, né? Eu tenho participado de algumas, você também. A gente vê que em determinados momentos é apresentado que alguns desses segmentos querem um reajuste por via da inflação, né? Outros querem um reajuste, enfim, por via do salário mínimo, né? É claro que os secretários de educação eles vão tentar puxar o índice para baixo, a CNTE tenta esticar para cima, né? No caso da CNTE, sempre tendo como norte o item 17 do Plano Nacional de Educação, que ainda está em vigor, do antigo, né? Que é elevar o salário médio, no caso, de professores, elevar o salário médio de professores para equivaler-se a profissões de nível superior, a outras profissões de nível superior, porque o salário médio de professores no Brasil ele ainda é inferior a profissões de nível superior correlatas, né? Então a CNTE tem esse norte, mas além de todo o debate do PNE, o piso também está sendo debatido no interior do Ministério. Não tem um consenso ainda. Isso se relaciona também com outros, como é que eu vou dizer, outros debates, né? O debate do financiamento, não apenas da educação, mas do financiamento das políticas públicas, uma coisa que está em pleno debate no Brasil, em plena disputa no Brasil. Tem a questão do arcabouço fiscal, tem propostas para diminuir as obrigações constitucionais no campo da saúde e da educação, ou seja, a disputa está acontecendo e tem proposta para tudo, né? Agora, a trincheira que a CNTE, ou pelo menos a posição que a CNTE coloca, e que é a nossa dos trabalhadores em educação, é essa do item 17 do PNE que ainda está em vigor. Ou seja, valorização, o piso como um instrumento de valorização profissional dos trabalhadores em educação, buscando equipará-los ao rendimento médio de outros trabalhadores que também têm nível superior. Ô Galdino, quando a gente fala em piso, ele deve estar sempre atrelado também à carreira, né? Porque quando foi instituído o piso nacional, ele veio também concomitantemente a questão do plano de cargos e carreiras, porque uma está atrelada à outra. Você não pode dar o piso se você não tem uma carreira. E tem uma disputa, né, nos municípios do qual é o formato desta carreira, qual é o princípio que se tem dessa carreira. Aí eu queria trazer aqui para o nosso caso mais específico
de Jaboatão e da eleição municipal que nós teremos agora, temos, nesse caso, já estabelecido 4 candidatos a prefeito a Jaboatão, 3 candidatos e uma mulher que está sendo candidatos aqui. E o sindicato hoje, a CNTE, está estabelecendo para a gente um card que fala exatamente que os prefeitos e os vereadores, né, que a gente, que é exatamente isso aí, prefeito e vereador que defendem o piso tem meu voto. E isso é importante, porque às vezes a gente acha que as coisas nacional e municipal não têm nenhuma correlação. Na valorização, o que é que defende de fato a CNTE? Qual é o princípio que ela defende para que esses prefeitos e esses vereadores também defendam o piso com relação à carreira? Então, Ronildo, quando a gente fala na questão da valorização profissional, e aí é uma questão de valorização mesmo na remuneração, né? Para a gente ser bem específico. A CNTE ela tem uma, vamos dizer assim, uma tríade de coisas, né? Que é titulação, tempo e avaliação de desempenho com relação à carreira. Como é que deve ser a carreira para a CNTE? A carreira ela deve começar com um piso, no mínimo, e piso é o mínimo. Piso não é o máximo. O piso é o mínimo, né? Por isso que coloca aí. Prefeito e vereador que defendem o piso têm o meu voto. Mas não é o piso no sentido de ser a remuneração. Piso é ser o mínimo a mínima remuneração da carreira, ou seja, do início da carreira. Então a CNTE ela defende o piso como mínima remuneração no início da carreira e, obviamente, uma carreira em que, à medida em que o trabalhador vai desenvolvendo essa carreira, ele vai progredindo. E aí são 3 critérios que a CNTE defende, né? Que é o critério de progressão por titulação, o critério por tempo e o critério por avaliação de desempenho. Né? O que só dentro disso, só que a gente pegar de avaliação, já tem todo um oceano de debate. O que é avaliação? O que é que deve ser avaliado? Né? Mas hoje, em Jaboatão, nós só temos na carreira 2 critérios, que é a avaliação, que ela se dá por meio dos índices do IDEJAB, né? Que resulta no BDJAB, que é o bônus, e aí o trabalhador pode progredir, e por titulação. Nós não temos mais a por tempo. Então, nós hoje em Jaboatão estamos dissonantes do conceito da CNTE, que é titulação, tempo e desempenho. Nós só temos desempenho e titulação. E nós precisamos dizer aos candidatos a prefeito, dizer aos candidatos a vereador, que essa bandeira é a bandeira dos trabalhadores da educação do Brasil, mas especificamente como a disputa é aqui no território, em Jaboatão, nós queremos a valorização nesses moldes: titulação, tempo e avaliação. E avaliação também, dentro disso, a gente tem que fazer todo um debate. O que é avaliação, né? Porque a avaliação que hoje você tem hoje através de uma prova, né, pelo IBDJAB, pelo SAEP e tudo mais, que colocam os índices que cada escola deve alcançar, e o debate se tem é que tem determinadas escolas que quando chega aquele limite, ele não consegue mais, por várias razões, e que não está dentro da avaliação debatido as condições de trabalho, que é uma outra questão, porque quando se coloca lá que determinada escola não alcançou aquele índice, o único culpado, a única responsabilização é do trabalhador em educação que está lá. E, às vezes, especificamente, 2 professores que são da área de português e de matemática que começam a ter esse olhar. Mas deixam de observar que, por detrás disso, tem, às vezes, as condições de trabalho. Você não dá condições de trabalho adequadas, as pessoas não vão alcançar aquele índice. Então, é uma questão que, de fato, você coloca, vai precisar ter um grande debate também sobre essa avaliação. A gente poderia falar da questão de avaliação, de desempenho. Acho que dá até para a gente até trazer alguém especialista nisso por horas, mas só vou dar um outro, como é que eu vou dizer? Um detalhezinho. O que é avaliação de desempenho, né? Porque se eu pego um índice ou um
modelo que deve ser atingido e elaboro ele dentro de um gabinete e coloco ele para toda uma rede, ignorando não só a realidade das estruturas, mas a própria realidade social de determinadas comunidades. Se eu tenho vou dar só um exemplo, Ronildo. Se eu tenho uma determinada comunidade onde você foi professor, foi diretor de escola, e quem está assistindo a gente é do ramo, vai saber o que eu estou falando. Você tem o plantão pedagógico. E você tem ali no plantão pedagógico que é um termômetro para saber a interação entre escola e família. Se eu tenho no plantão pedagógico somente, digamos, 15% das famílias comparecendo, e é feito todo um trabalho nessa escola, pela direção, pela equipe, e, digamos, em 6 meses, ao invés de 15%, eu passo a ter 70% das famílias comparecendo aos plantões pedagógicos, e, portanto, é um indicador de um melhor acompanhamento, melhor integração entre a escola e a família, melhor acompanhamento da escola, da família em relação ao estudante. Se eu consigo subir um índice desse de acompanhamento, isso não cabe no IDEB. Isso não cabe no IDEJAB, entendeu? Então, são vários índices que a questão do desempenho ela precisa ser pensada de uma maneira mais ampla, que coloque a questão das estruturas, mas coloque também aspectos, ou seja, demandas curriculares que não vão caber dentro de uma prova de desempenho de matemática ou português, mas que são demandas curriculares que são demandas sociais da comunidade. Se a escola consegue resultados nisso, por que a escola ela não está então tendo um melhor desempenho? E o desempenho não é o desempenho somente em conteúdo, é o desempenho mesmo enquanto política pública, enquanto aparelho enfim, de proteção ou de promoção social, como queira dizer, de política social. E, como você bem colocou, a CNTE teve esse debate no Congresso, foi apresentado, a gente tem uma matéria até sobre essa questão do piso, né? Piso. Que foi colocado aí. A CNTE apresenta a proposta de alteração na lei do piso do magistério em reunião com o MEC. Esse debate que você está estabelecendo. Que é o do fórum que está debatendo como é que eu vou dizer? Qual será a fórmula de reajuste do piso. Né? Então, esse é uma matéria que está aí. Foi desde isso há um bom tempo, né? Desde 2023, que esse debate está tendo, e o companheiro Helena Araújo, que está, o nosso presidente da CNTE, está acompanhando esse debate. Mas, Galdino, como você colocou, a gente viu a questão nacional e aqui eu queria trazer um pouco para a questão nossa, aqui, nossa realidade de Jaboatão dos Guararapes. Nós teremos a eleição, como a gente colocou anteriormente, municipal, para prefeito e vereadores. Nós temos 4 candidatos, né, a vereadores, como eu coloquei, 3 de sexo masculino e prefeito. Para prefeito, desculpe. E um feminino aqui, mas o Simproja ele sempre fez, né, sempre colocou uma carta de compromisso, né, que a CNTE apresenta, a Confederação também Nacional, a CUT também tem umas cartas de compromisso, e geralmente o Simproja ele pega essas cartas de compromisso, prepara e apresenta a esses candidatos a prefeito o compromisso, né? Se eles assinam aqueles compromissos que a CNTE, a CUT, apresenta. O Simproja, este ano, irá realizar essa carta compromisso e apresentar, nesse caso, aos 4 candidatos a prefeito, para ver se eles assumem, porque anteriormente nós fizemos isso e alguns candidatos não assinaram a carta. A carta ela é importante, Ronildo, porque a eleição ela é um momento de... A gente sabe que a disputa política ela é o tempo todo, mas a eleição ela é um momento em que o eleitor, o povo, ele vai escolher o mandatário, do caso da cidade, né? O ordenador de despesa mor. E ele vai ser, como é que eu vou dizer? Ele vai ser eleito ou eleita em cima de um projeto. Um projeto que ele apresenta, né? Mas os segmentos, as corporações, elas têm suas demandas. E nós, trabalhadores de educação, temos nossas demandas. E
é importante que a gente apresente as nossas demandas para os candidatos, para a sociedade no geral, mas especificamente para os candidatos, né? Seja qual for o candidato que for ganhar a eleição, seja de que espectro político for, que ponto do espectro político, seja mais à direita ou mais à esquerda, não importa. A, a carta que o Simproj apresenta são os princípios que regem, digamos assim, o movimento sindical e são as bandeiras de luta dos trabalhadores em educação. Né? Então, ou seja, nossa pauta, na prática é isso, nossa pauta. A nossa pauta ela vai ser a mesma apresentada para todos os candidatos, sejam mais à direita, sejam mais à esquerda. Então, quem ganhar já sabe o que é que o Simproja pensa, já sabe o que é que o Simproja quer. E não importa aí ser de direita ou de esquerda. É de uma maneira que, enfim, nós vamos apresentar. Quem quiser assinar, vai assinar. Quem não quiser assinar, também, é claro que não vai assinar, mas vai saber o que é que o Simproja pensa, o que é que os trabalhadores em educação têm como pauta. Nesse caso, Galdino, aqueles que, assim, tanto aqueles que assinarem, que não forem assinar, será divulgado para toda a sociedade e especificamente para a nossa categoria, aqueles que estão se comprometendo com aquela carta de compromisso. Nossa categoria tem que saber quem se comprometeu. Exatamente. E outra coisa, Galdino, veja, geralmente há uma confusão, e eu queria que você pudesse, enquanto vice-presidente dessa instituição, poder dar uma explicação sobre a participação dos diretores, porque às vezes os diretores, por serem pessoas socialmente articuladas dentro do município, ele tem suas predileções, seus desejos de candidaturas. Mas a posição individual dos seus diretores não representam a instituição em si. Eu queria que você pudesse colocar isso aí, porque às vezes as pessoas veem algum diretor defendendo um candidato A e B, C, e as pessoas às vezes fazem esta confusão com a instituição Simproja. E é importante que você possa fazer essa explicação. A carta compromisso, na carta compromisso estarão princípios e estará a pauta, que é a pauta do Simproj, ou seja, da categoria dos trabalhadores de educação. E ela tem que ser defendida prioritariamente pelos diretores do Simproj, que foram eleitos para isso, seja em que ambiente estiverem, enquanto diretores do Simproj. A defesa da pauta. Né? Agora, o Simproj é uma instituição. Né? O Simproja, ele não apoia candidato nenhum. Ele apoia a pauta, apoia, defende e combate pela pauta dos trabalhadores de educação. Agora, isso é o CNPJ, né? Nós aqui, nessas situações, nós, enquanto diretores, estamos vestidos no CNPJ do Simproja. Enquanto CPF, enquanto pessoas físicas, né? Nós somos cidadãos, nós somos cidadãs e nós, enfim, temos nossa visão de mundo, nossa visão de cidade, né? Nós militamos em partidos políticos, o que é perfeitamente legítimo numa democracia, né? O que seria estranho seria a gente ser apolítico, né? Mas, então, nós vamos militar nas candidaturas que nós achamos que é melhor para a cidade, né? Não vamos pedir votos, né? Porém, quando chegar a hora da gente desempenhar o papel de diretor ou diretora do Simproja, o que vai estar na frente é a pauta da categoria. E essa é inegociável, seja qual for a candidatura. Deixando bem claro para os trabalhadores em educação, a pauta do Simproja é a pauta do Simproja. E é tarefa dos dirigentes do Simproja a defenderem, seja em que âmbito for, seja em que debate político ele estiver. Galdino, nós tivemos, né, agora há pouco, uma greve de ônibus aqui na região metropolitana do Recife. E isso afetou a ida ao trabalho dos trabalhadores, né, em educação. E ao não ir,
tivemos essa ausência e teve até o comprometimento com a carga horária ou ano letivos de algumas escolas. Como é que ficou, através da conversa que vocês tiveram com a Secretaria de Educação, né, o que ficou acordado com relação a esta questão daqueles trabalhadores que não puderam, pela razão justa da greve dos motoristas, que o sindicato defende a esta greve, porque os salários apresentados e o que o patrão, os rodoviários estavam lá, os patrões estavam apresentando, não bate com aquilo, com a realidade. Mas como é que fica essa questão dos trabalhadores da educação, para eles poderem ter uma tranquilidade com relação ao comprometimento, e como é que vai ser feita essa reposição? Qual foi esse debate? Nos 2 dias de greve, Ronildo, segunda e terça, nós fizemos alguns contatos com a secretaria, né? E o que a secretaria nos coloca são 2 situações. Primeiro, uma com relação às atividades letivas e outra com relação às formações que ocorreram nesses dias. Com as atividades letivas, não haverá necessidade de haver reposição do dia letivo. Ou seja, ninguém vai precisar estar trabalhando em contraturno, ninguém vai precisar estar trabalhando ao sábado, né? Ninguém vai precisar estar trabalhando em turno estendido. Não vai haver a reposição do dia, vai haver a reposição do conteúdo, né? Ou seja, só a título de exemplo, a professora 1, que precisa registrar o mínimo de 200 dias letivos, ela que não pôde ir na segunda, que não pôde ir na terça, ela não terá que repor o dia, mas ela terá que fazer alguma atividade que possa registrar no diário e que possa, enfim, fechar o diário com seus 200 dias, para não ter um déficit e para depois ela não ser cobrada aí sim para repor o dia, né? Então é reposição de conteúdo, não reposição do dia letivo, não implicando falta, não implicando desconto, nada disso. Isso com relação à parte letiva. Com relação às formações, e aí uma opção da secretaria, ela optou em deixar as formações acontecerem, porém, o que nós tratamos com a secretaria, o que nos foi informado, é de que quem não pôde chegar até as formações, quem não pôde comparecer, não será registrada a falta. Portanto, não haverá desconto. Em nenhuma das 2 situações haverá falta, haverá desconto. E se houver, Ronildo, se por acaso isso acontecer, que os trabalhadores que tiverem esse desconto por conta desses dias da greve de ônibus, informem ao Simproja, para o Simproja ir ao governo tratar essa situação, porque é isso que ficou acordado. Galdino, já estamos indo para a parte mais final, mas a gente não pode deixar de falar da nossa 4ª conferência de educação que o Simproja vai realizar no dia 20 e 21. E aí, está tudo organizado? Porque a gente sabe que esse período é um período de intenso trabalho para deixar tudo organizado, para que os trabalhadores da educação, quando esteja lá, possam participar de uma forma muito democrática e da melhor forma possível. E aí, como é que está essa organização, Claudino? Está quase pronta, né, Ronildo? Será no Centro de Formação e Lazer dos Previdenciários, na Guabiraba, né, dias 20 e 21. Né, e aí, enfim, são 2 dias. Não é um evento deliberativo, ele é um evento de debate. Né? Não é um congresso, né? O congresso do Simproja só ano que vem, e aí sim é uma instância de decisão, mas agora é só um evento de debate, mas de bons debates, um evento de formação, um evento de debate político, de debate acadêmico. Né? A gente já falou, mas é sempre bom falar dos participantes, alguns dos participantes, né? E não são participantes quaisquer. Né? A gente vai ter uma mesa com Tereza Leitão, né? Senadora da Educação. Eu não vou apresentar a Tereza, porque se você fala em Tereza, você já apresenta, né? Você vai ter com Heleno Araújo, que também dispensa apresentações, mas tem uns detalhes novos com Heleno. Heleno agora ele não é só o presidente da CNTL, agora está também na Internacional da Educação, que é uma espécie de sindicato internacional dos trabalhadores de educação. Como vice-presidente. Como vice-presidente, e
acho que uma coisa importantíssima também, o presidente da CNTE, ou seja, ele que representa todos nós trabalhadores de educação do Brasil, ele agora está também no Conselho Nacional de Educação, como membro do Pleno do Conselho Nacional de Educação, o que é importantíssimo. Por quê? Porque é ali onde se debate muita política pública, normas, se debate muita coisa com relação à educação, que a gente que às vezes está lá no chão da sala de aula, a gente está tão preso ao nosso cotidiano que a gente não tem a dimensão de como é que aquilo chegou até nós na sala de aula, mas começou a ser debatido lá em cima. E lá está o professor Heleno. Estou estendendo essa apresentação de Helena, mas é porque ela é importante. E nós vamos ter também um jornalista do campo progressista. Estou dizendo, não são só os três, viu? É mais gente do que isso. Só estou destacando esses três, que é o Breno Altman, né, Rony? Breno Altman. É um jornalista. Fala dele. Não, é um Breno Altman jornalista, é um ativista político, né? E hoje, agora, nesse período que está tendo sobre a questão lá da Palestina, né, daquela guerra, do genocídio sendo feito por Israel contra o povo palestino, ele é uma das pessoas, ele é judeu, a gente tem que ter entendimento, ele é judeu e ele que é contrário àquilo que está acontecendo. Então, é uma pessoa que tem um vasto conhecimento, que vai falar de uma conjuntura nacional e internacional, que ele tem capital para a gente poder até fortalecer os nossos debates e a nossa compreensão de mundo. Então, vai ser, todo mundo tem expectativa. Eu quero colocar, Galdino, que... Eu quero falar de mais uma pessoa. Não fale. Que é a Valquíria. Agora, esqueci o sobrenome dela, né? Mas é a presidente do Sindicato dos Trabalhadores de Educação do Paraná. Que lá se chama APP Sindicato, né? O que a Valquíria vem tratar aqui é uma coisa interessantíssima, porque o Paraná, ele é o grande laboratório hoje, Ronildo, de transferência de orçamento público para entes privados, para que entes privados administrem a educação pública e, basicamente, a partir de quê? Da plataformização, né? O poder público comprando plataformas digitais e forçando os trabalhadores a trabalharem por ali. Então, o que é que acontece? Toda essa questão dessa exploração pela via da plataforma, ela vai trazer, que está muito amadurecida no Paraná. Então, os debates vão ser muito bons. É a Valquíria Mazeto. 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 E realmente a gente teve no CNE e ela fez uma explanação sobre como está acontecendo lá no governo Ratinho, né? Ratinho Júnior. Ratinho Júnior contra os trabalhadores da educação, é coisa assim, é um laboratório, e ela vai trazer toda essa experiência para a gente, até para a gente se preparar para o próximo governo, que quem ganhar em Jaboatão, a gente até ter preparação, porque tem algumas pessoas que têm a mesma linha de pensamento e raciocínio do pessoal que está lá no Paraná. Então, Galdino, sim, eu quero colocar para todos vocês que, como a gente está fazendo toda semana o nosso SimprojaCast, e para a semana nós estaremos lá na nossa conferência, nós iremos fazer a nossa gravação, não iremos fazer aqui do nosso estúdio Paulo Freire, nós iremos fazer lá no CFL, tanto com a própria Valquíria, a gente vai fazer uma gravação com a Valquíria, como também com o companheiro Breno Altman, e a gente vai, ao fazer essa gravação, vamos repassar para todos vocês, porque toda semana nós sempre estaremos aqui com um debate para a instrução, tanto para a formação, para todos os trabalhadores da educação. E aí, Galdino, quero agradecer a você por ter se disponibilizado para estar aqui conosco e seus agradecimentos, suas considerações finais. É isso, Ronildo. Acho que a gente debateu muita coisa, né? A importância desse dia de luta pelo piso, pela carreira, pela educação pública, sabendo que isso tudo está em disputa, sabendo que o momento eleitoral agora a gente tem que votar de maneira consciente com geral, não só com nossa vida, nossos interesses individuais imediatos, mas pensando sempre o Brasil, pensando sempre a cidade como um todo, né? Desejar melhoras à nossa presidenta Séfora, que está cuidando do pé e brevemente volta, né, para nosso convívio, e
dizer para todos, quem for para a conferência, vai entusiasmado porque vai ser boa. E quem não puder ir, acompanhe pelas redes sociais. A gente, como você colocou, a gente vai trazer as atrações que vão estar lá. A gente vai tentar trazer o máximo possível para colocar para quem não puder ir, também acompanhar o debate, acompanhar, enfim, as conversas e o pensamento de quem lá estiver. É isso, Galdino. Então, queremos aqui agradecer a todos vocês que assistiram, participaram desse nosso SimprojaCast. E como a gente sempre termina aqui, Galdino, com o nosso grito, com a nossa força que a gente coloca aqui do Simproja, para encerrar. Simproja firme na luta!